Mas vamos falar agora do Trump? Vamos fazer agora um pouquinho de fofoca na tarde de hoje? Porque agora está acontecendo o julgamento do Trump, né? Desde a manhã, dessa manhã começou lá o julgamento dele, né? O júri que decidirá o fechamento do julgamento dele começou hoje, quinta-feira, que é o segundo dia, né? Ontem, na verdade, teve uma reunião dos julgadores, né? Porque ele vai passar ali, você tem ali um júri, né? Que nem um júri popular aqui no Brasil, você tem lá os julgadores. Então, ontem os julgadores se reuniram na corte para uma reunião, né, com uma audiência com o juiz, e os julgadores pediram, viu, Diego, que eu estava acompanhando isso, eles pediram que primeiro fosse feita a leitura das regras, para deixar bem claro para os jurados quais eram as regras deste júri. E também pediram que fosse reeleito, né, relido. Que houvesse uma releitura. Reeleito foi ótimo. Eu quero entrar nessa história. Que fosse feita uma releitura dos depoimentos, né? De todas as pessoas que fizeram algum depoimento a respeito desse caso. E aí, hoje, o segundo dia de julgamento começou justamente com a leitura das pessoas que prestaram um depoimento no passado, para que os julgadores, né, para que esse júri tivesse conhecimento, tá bom? E aí hoje então começou o segundo dia, o Trump tá lá, né, ele fica sentado lá do lado do advogado dele, ele tá lá ouvindo todas as leituras, né? E essa vai ter uma decisão, então, se ele é culpado ou inocente. O republicano é acusado de falsificar documentos para encobrir um pagamento de $130 mil antes da eleição presidencial de 2016 para silenciar uma ex-atriz pornô sobre um caso extraconjugal. Trump se declarou inocente e nega ter tido um relacionamento com ela. Uma eventual condenação do ex-presidente pode afetar a campanha presidencial com a perda de eleitores em estados importantes. Deixa eu explicar melhor para vocês. E aí que eu quero ouvir aqui também Diego, Ana Paula, João e Guilherme, porque é o seguinte... uma das regras, não sei se vocês sabem, aí uma curiosidade, tá? Os jurados, a hora que ele... Lá é diferente daqui, viu, Diego? Não sei se você sabe disso. Lá, a hora que os jurados entenderam que eles já estão convencidos, eles podem tocar a campainha e falar, já temos o veredito. Eles não precisam seguir até o fim. Se eles tiverem alguma dúvida, eles também apertam a campainha. Mas, por enquanto, está seguindo. E aí é o seguinte, digamos que esse júri determine que Trump é culpado, né? Porque ele teria, na verdade, só para quem não está acompanhando o caso, a história toda ele teria pago aí os $130 mil para um jornalista, David, alguma coisa que eu não vou me recordar o nome agora, sobrenome, para que ele sumisse ali com as reportagens, enfim, sobre esse caso do relacionamento com a ex-atriz pornô. Se ele for condenado, ele ainda pode recorrer. E não é só no Brasil que a justiça é morosa, nos Estados Unidos também. Então, se ele for condenado e se ele recorrer da sentença, muito provavelmente o recurso dele só vai ser julgado depois da eleição presidencial dos Estados Unidos, que é em novembro. Então, nós vamos seguir a eleição, ainda é muito certo que a gente siga a eleição dos Estados Unidos sem essa definição. E aí, o que eu quero saber dos senhores, o quanto isso vai reverberar nas urnas, nesses eleitores de Donald Trump. Será que os eleitores de Donald Trump realmente estão preocupados com essa questão de 2016? Quer começar, Diego? Vamos lá, Elaine. Primeiro é importante a gente pontuar que é claro que um caso como esse tem a possibilidade de causar riscos na lataria do carro eleitoral do Trump, mas não corre risco de inviabilizar que esse carro participe da corrida. Então, basicamente, esse processo não tem o condão de deixar o Trump inelegível, sem a possibilidade de concorrer à presidência. Eu até acho que o Trump estaria preocupado com isso caso a candidata do Partido Democrata
fosse a cantora que apareceu nas pesquisas, me fugiu o nome dela agora? A Taylor Swift. A Taylor Swift. Mas no caso do Biden, o Biden ele já não é unanimidade nem mesmo no Partido Democrata. Enfim, né, todas as pesquisas que se projetam, o Trump tem ampla vantagem em relação a ele. Então, ainda que tenha esse desgaste político, ainda que o Trump perca eleitores, e claro, vamos lembrar, o Trump tem apoio muito do cidadão americano conservador, do cidadão americano do cristão, enfim, desse público que obviamente não vai ver com bons olhos o fato do seu candidato à presidência ter mantido um caso extraconjugal com uma atriz pornô. Mas eu sinceramente não acredito que esse caso possa causar um abalo eleitoral significativo a ponto de inverter a tendência de vitória do candidato republicano nas eleições americanas. Tá, são 3 horas e 3 minutos. E aí, só para complementar as informações que eu passei para vocês, ele tem aí 34 indiciamentos contra ele, cada um com uma pena média aí de 4 anos. Então, somados, isso daria mais de 100 anos de cadeia. Só que existe uma limitação de 20 anos de cadeia. Então, se ele for condenado, seria no máximo 20 anos. Vou passar a palavra aí para o Guilherme agora. Elaine, eu acho que a vergonha que o presidente Trump, ex-presidente Trump, está colocando os seus eleitores e o Partido Republicano é algo sem precedentes. Eu fico imaginando outros representantes do partido, como Roosevelt, Abraham Lincoln, vendo essa palhaçada, essa vergonha. E a questão não é nem o envolvimento do caso dele extraconjugal, não. Enfim, é todo o conjunto da obra, né? São denúncias e mais denúncias e algumas coisas realmente que eu reputo sem importâncias, mas que na sociedade americana são muito relevantes. Vamos recordar aqui que do outro lado também, do lado democrata, o ex-presidente Bill Clinton, quando teve lá aquele relacionamento extraconjugal, também quase perdeu seu mandato simplesmente por ter mentido a respeito do envolvimento dele na época com a estagiária Mônica Lewinsky. Então, para a sociedade americana, essa questão de dizer a verdade é muito cara. É uma questão muito relevante a ponto de se colocar um ex-presidente no banco dos réus, o que é algo inédito e vergonhoso, o que mostra a queda, né, como é que eu posso dizer, o fracasso, né, desse atual modelo da sociedade americana, em que muitos dos valores que até então eram inegociáveis e muito caros, agora estão sendo relativizados graças ao papel desenvolvido pelo ex-presidente Trump. Então, para o povo americano, essa questão de falar a verdade, né, jurar e honrar a sua palavra, isso é muito caro a ponto de colocar um ex-presidente no banco dos réus. Do ponto de vista eleitoral, eu acho que muda muito pouco, porque dentro da perspectiva da polarização que toma conta, e aí eu corroboro muito o que o Diego colocou, o candidato democrata, o atual presidente, vem muito mal, né, dentro do próprio partido. Então, quer dizer, a posição do Trump é muito confortável, apesar de tudo isso que vem acontecendo. Seria inimaginável, numa outra sociedade americana de anos atrás, se pensar que um ex-presidente vai sair do banco dos réus para a cadeira número 1 da Casa Branca. Isso só demonstra que realmente alguma coisa está acontecendo de muito séria na sociedade americana e, consequentemente, nos valores da sociedade ocidental. João, isso pode não só impactar as eleições norte-americanas, como reverberar para países como o Brasil, por exemplo, essa questão do Trump? Eu imagino que sim, viu, Elaine? E a gente consegue observar similaridade entre o que acontece com o Trump, com o Bolsonaro e com os outros líderes de direita, em que o establishment os esmaga durante e posteriormente ao seu mandato. Porque nos Estados Unidos, muitos estados têm eleição para juízes e promotores, né, os procuradores, o que deveria ser, inclusive, pensado aqui no Brasil, né, já que eles têm que fazer uma espécie de campanha eleitoral e as pessoas votam em quem tem os seus valores, né, compactuam os seus valores. O que acontece lá, tem acontecido muito nos Estados Unidos, é que muitos, como o George Soros, entre outros, têm financiado campanha de procuradores e juízes alinhados a essa agenda mais progressista, mais flexibilizadora da legislação penal, podemos colocar assim. Agora, é inimaginável, né, e nunca tinha se visto, né, essa forma do establishment perseguindo um ex-presidente, atual candidato, como o Donald Trump, né? E nesse caso, ele teria pago o valor para
para a amante, né, para silenciá-la por meio da campanha, né? Teria o dinheiro entrado pela campanha e seria aí a ilegalidade. Então, a gente observa que são esses detalhes burocráticos, né? Ele também está sendo acusado em outro caso lá em Nova York, que teve que pagar uma fiança, né? Depositar uma fiança de mais de 100 milhões, coisas que você vê que há uma disparidade, porque, por exemplo, o Joe Biden, o procurador-geral recente, falou que tinha elementos para processá-lo, mas não iria processá-lo porque ele estava muito velhinho, usou palavras assim bem suaves, mas que não iria processá-lo, porque ele detém essa competência. O procurador falou, não vou processar, ele até usou essa palavra, está meio senil, né? E não processou o Joe Biden. Agora o Trump, por cada vírgula, ele é processado e você vê que ele está disparado nas pesquisas, há uma fragilidade enorme do Joe Biden, a tendência de vitória do Trump, mas vai ser isso que foi colocado pelo Guilherme. Você pode ter um presidente eleito, mas com essa perseguição judicial. Então vai ser um caso inédito aí na história do mundo, viu, Elaine? Quer falar, Guilherme? O Guilherme está aqui me sinalizando, quer falar. Eu já vou te passar, Ana Paula, é que ele está sinalizando aqui. Até já divide a tela com a Ana Paula e ele fala, a Ana Paula entra Ana, e pronto. Depois você complementa. Mas eu fico observando a fala do João e dá a impressão que é uma perseguição. Nós estamos falando de um anjo, de um santo de candura. E, gente, a vergonha que se coloca não há perseguição alguma. O que não há é precedente na história americana de um presidente da República se colocar com garota de programa, de um presidente da República fazer papel ridículo na televisão, de um presidente da... Não, mas aí já teve o caso do Clinton. Não, teve o caso do Clinton. Também não há nenhum precedente na história norte-americana do presidente que teve seu filho consumindo, comprando drogas no interior da Casa Branca. Isso não inviabilizou o mandato de Joe Biden. E que o procurador não o processou pelo outro caso. Mas, olha, gente, nós estamos falando aqui de ineditismo. Se a gente for falar de ineditismo, então, o Trump é número 1 mundial. Não tem o que falar. Não. Nessa questão de sexo, teve o Bill Clinton, que até acendeu aí a Hillary Clinton, né? Sem dúvida. Quem saiu positivamente dessa história toda foi a própria Hillary. Não, a questão não é essa, o caso extraconjugal. Isso sim é uma questão privada e que, como eu volto a dizer, reverbera na sociedade americana por conta da mentira. Tanto é que o Clinton, depois que de fato admitiu, e óbvio, talvez pressionado, chantageado, a gente não sabe ali os pormenores daquele desfecho. Ele não perdeu seu cargo, embora tivesse num primeiro momento mentido, né? E isso pega muito pro cidadão americano. Agora, o que a gente está colocando é que se dá um ar de que, olha, o Trump está sendo perseguido porque ele está contra o establishment. Qual establishment? Ele é um bilionário, ele é um vencedor dentro da sociedade americana, ele propaga os valores da sociedade americana. Quem que o está perseguindo? Qual é a perseguição? O que se tem é um total descredenciamento, desqualificação para ele, em comparação aos seus antecessores, sentar na cadeira do homem mais poderoso do mundo, na cadeira mais importante do governo mais importante do mundo. Eu volto a dizer, comparem e analisem os currículos dos ex-presidentes republicanos. Cito dois, Abraham Lincoln, Roosevelt, o próprio Bush, na verdade era um lorde perto do Donald Trump. E aí se dá a impressão de que, gratuitamente estão perseguindo. Então, quer dizer, se tem alguém que tem poder econômico, se tem alguém que tem acesso à mídia, é ele. Sempre foi ele. Ele é um dos maiores bilionários americanos, uma figura conhecida da televisão. Quer dizer, quem teria mais força para persegui-lo? No establishment ele é outsider. No establishment ele é outsider. Mas veja, quando ele estava no governo, ele fez toda a lambança que ele fez. Qual lambança? A gente todas as lambanças do mundo, as posturas, a desqualificação dos organismos bilaterais, dos organismos multilaterais, a desqualificação e os discursos por armas, tudo isso que ele fez. Não, agora, ele estava correto nesses discursos. A conta agora está chegando. E veja, ele vai de fato vencer e provavelmente... A conta está chegando, ele vai ganhar a eleição. Está chegando. Para manter a popularidade dele. Exatamente. É exatamente o que eu estava dizendo. Para vocês verem o declínio do debate, o declínio da sociedade americana. Essa é a tua visão. É que eu acho que o atual presidente é tão... Não, a conta que está chegando... morno, né? A conta que está chegando é a conta dos processos, a conta das explicações. Isso é uma vergonha. Isso nunca aconteceu nos Estados Unidos. É uma vergonha a perseguição a ele, isso. Não, você veja, você tentar corromper uma prostituta para não contar um caso, isso é uma vergonha? Não, que se julgue, lógico, que está sendo julgado. Agora, quer dizer, porque ele é ex-presidente, ele não pode ser julgado? Mas está sendo julgado por várias coisas. Vamos aguardar. Vamos aguardar. O que eu estou dizendo se for culpado, é o ineditismo da situação, é o ineditismo da situação. Você deixar de acreditar a ONU, a Organização Mundial da Saúde, quer dizer, um desserviço para toda a humanidade. Nós estamos vendo as consequências agora. Olha, eu posso estar falando a maior besteira do mundo e talvez eu cause muito polêmica, mas assim, isso aí é da vida privada dele. Sim. Pouco me importa como eleitora se fosse político no Brasil. Se estivesse sendo julgado por corrupção,
aí é outra coisa. Agora, porque ele teve ou não um caso extraconjugal, isso aí é um problema dele com a mulher dele. Não me interessa como eleitora, eu tô falando besteira. Não, tá certíssimo. Não, mas é que na sociedade americana isso não funciona. No mundo inteiro. Mas é que a gente misturou um pouco vários assuntos aqui, né, gente? A questão aí não é moral. Se ele dissesse, olha, eu tive um caso extraconjugal, ponto. Não tem problema algum. Mas ninguém diz. Mas a questão ele é seu primeiro. Mas a questão não é essa. A questão não é se ele teve ou não teve um caso. A questão é se ele usou dinheiro de campanha para pagar. Se ele tivesse dado o dinheiro dele para ela, não tinha problema nenhum. Exatamente. Então, assim, nós estamos misturando um pouco aqui tudo, sabe? Se ele gastou 130 mil... Se ele gastou, e ficar provado que ele gastou 130 mil dólares do cofre público, que eu acho que o Donald Trump não precisa, porque isso aí é dinheiro de fichinha para ele, imagina. Seria o dinheiro arrecadado para a campanha. Se ele tiver arrecadado para a campanha e aí transferiu para isso, ok, porque daí ele está usando um dinheiro que não lhe pertence para um assunto pessoal. Agora, se ele gastou do bolso dele, vai depender das provas, a gente não tem acesso ao processo. Agora, o fato em si dele ter tido um caso extraconjugal e não ter contado, me desculpa, eu desconheço alguém que conta, que fala, olha, eu tive um caso extraconjugal, preciso contar aqui porque eu quero ser político e preciso contar não faz toda a diferença, minha vida. Não faz diferença para nós, mas para lá faz diferença, tanto é que ele se preocupou em acobertar. Se não fizesse tanta diferença para a sociedade americana, não teria por que ocultar. Mas se fizesse essa diferença é uma questão toda, moral. ele não estava cotado para ganhar a presidência da República. Mas é que tá, porque se está relativizando isso perante esse discurso que o João está dizendo, que é uma grande perseguição. Agora, se de fato ter um caso extraconjugal, e aqui nós não estamos falando da vida privada, nós estamos falando dos valores comungados pela maioria da sociedade. Mas ele disse que não teve. Então, tudo bem, mas se isso não fosse importante... Mas ninguém disse que tem. Não teria por que ele tentar acobertar? Ele não teria por que acobertar. Se fosse algo aceito... Então, por que ele pagaria, então? Mas não está provado que ele pagou. Não está provado? Não, a discussão toda é da origem do dinheiro. Não. Que pagou, ninguém tem mais dúvida. Ninguém tem mais dúvida. Então, a questão é a seguinte, ele pagou com recursos próprios. Não sei, viu, porque ele garante que não teve o caso. Não, é claro. Então ele não pagou. Não. Então ele está negando que pagou. Ele não diz, ele não garante. Mas homem nega até a morte, não, né, mas, gente, não faz sentido. Se ele afirma que ele não teve um caso com ela, não está provado que ele pagou 130 mil dólares para ela. Isso já está provado que foi pago. A argumentação dele é que foi pago sem consentimento dele. Que isso foi uma atitude de um assessor de campanha que ele desconhecia. Essa é a argumentação dele. Na medida que ele desconhecia, talvez ele porque desconhecia a mulher estava fazendo uma chantagem, então. Essa é a argumentação. Então pronto. De que ele desconhecia a origem do dinheiro, de que isso não foi feito com a autorização dele, acho até que é possível. Mas veja, o fato é, isso foi feito para ser escondido. E se foi feito para ser escondido é porque tinha valor eleitoral. Se não tivesse, ninguém se preocuparia. Então, vamos também separar as coisas. Uma coisa é ele pagar, silenciar uma pessoa que poderia ser até uma chantagista com dinheiro vindo de campanha. Agora, o fato de tentar silenciar essa história, para a sociedade americana, é grave, a ponto de se chegar ao banco dos réus. Quer dizer, ele não foi denunciado pelo Ministério Público, não houve uma persecução penal de graça, Eu não ainda é? acho que você está misturando um pouco os assuntos. Não sou eu, é lá, é os Estados Unidos. Você fala que a sociedade americana não vê com bons olhos o fato de ele ter um relacionamento extraconjugal que ele nega que teve. E não é isso que está tentando provar lá. E, por outro lado, é tanto que ele foi para o Banco dos Réus, mas ele não foi para o Banco dos Réus porque ele teve um relacionamento Claro que não, porque ele tentou ocultar o relacionamento. Mas isso não tem provas, o que tem são testemunhos. Tanto é que o júri não chegou. O júri não chegou ainda. O júri tem que decidir por unanimidade. Vamos aguardar. Sim. Agora, mas tudo o que aconteceu até agora mostra o quê? No mínimo, uma preocupação em se ocultar essa história. Sim, mas eu ainda vou voltar, eu ainda insisto aqui que a gente misturou vários assuntos na mesa, porque nós estamos falando de um julgamento que pode ou não. Peraí, que Diego tem informações mais precisas, hein? Vamos primar pela informação correta. Diga, Diego. Na verdade, as acusações que o presidente Trump sofre não tem nada a ver com dinheiro de campanha, não tem nada a ver com verba pública. É a respeito da violação de uma lei do estado de Nova York, a respeito de repasses da empresa privada dele, mascaradas como despesas corporativas, o que constitui ilícito nos Estados Unidos. São 34 acusações contra ele. Então, na verdade, os repasses... A corrida é grande. Os repasses existiram, mas isso, como eu disse, não tem nenhuma possibilidade de resvalar em questões eleitorais.
É uma questão da vida particular, da vida privada. E infringiu, a empresa dele pode ter infringido uma lei de fato lá do estado onde esse júri está ocorrendo, mas isso não tem qualquer implicação eleitoral para o Donald Trump. E como eu disse, ele tem gordura para queimar. O seu principal adversário está praticamente morto eleitoralmente. Tem o apoio, só o apoio mais pragmático mesmo do Partido Democrata, não é unanimidade nem dentro do próprio partido. Então, como eu disse, eu acho muito difícil que esse fato, muito embora possa manchar a imagem do presidente Trump perante o eleitorado conservador, tenha qualquer reflexo no cenário eleitoral. Aí vamos passar, então, já falamos bastante do Trump, né? Das fofocas extra assim, conjugais. Na real, se ele for condenado, ele pode recorrer. Se ele recorrer, dificilmente esse recurso será julgado antes das eleições em novembro. Então, a gente ainda vai ter muita água correndo por debaixo dessa ponte aí.